Hoje o Brasil parecia que estava de perna para o ar, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo no Senado, e é bom a gente ficar atento. Nós nunca devemos ficar desatentos, porque é da nossa vida futura que eles estão tratando. E a gente tem que cobrar, como bom brasileiro, acompanhar, cobrar, certo? Olá a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Ironizando. Eu sou a Garrick, autora de Nossa Decadência, que está à venda na Amazon. Nossa Decadência, Poeta Vida, o amor, os filhos, que é o que nós vamos falar hoje, os direitos humanos e a defesa da natureza. Nossa Decadência está à venda na Amazon ou diretamente comigo aqui no direct do Instagram, h.ricken. Hoje, em Ironizando, Gislene e eu vamos tratar de um assunto mega importante, o namoro dos pais e como isso afeta os nossos filhos. Boa noite, Gislene, sinta-se acolhida em Ironizando. Boa noite, muito obrigada de novo e de novo e de novo. De novo. Um brinde a isso. Né? Um brinde a isso. Um brinde com água. Sim, sim. Tem que beber, se brindar tem que beber. Ah, sim. Se não diz lá, né? Dizem que se brindarem no beber, fica não sei quantos anos sem tratar. Então, vamos beber. Então, vamos beber. Que ótimo. Boa noite a você que está nos assistindo. Fique conosco, pegue uma xícara de chá, um suco, um refri, um drink, ou água mesmo, não importa. E pegue o que você quiser e participe dessa discussão tão importante nas nossas vidas. Todos nós, em determinados momentos, começamos um novo ciclo amoroso. Todos nós. Ninguém escapa disso. Lembre-se, um ser humano solo também faz verão, também pode ser feliz. Mas a maioria de nós faz a opção de refazer sua vida amorosa e assumir um novo namorado, uma nova namorada, e mesmo com filhos. Principalmente nós, mulheres, ao risco de levar para dentro de casa um pedófilo, ou um machista patriarcal, ou ainda um folgado, ou um interessado em seus bens. Há de se considerar que os nossos pequeninos também apresentam suas inseguranças, seus medos, e é o adulto, somos nós, mães, pais, quem precisa lidar com isso. O problema é que nem sempre o nosso escolhido é o escolhido dos filhos. Gislene, desde a separação, é bom mencionar, vez ou outra, sobre a possibilidade da mamãe ou do papai encontrar um novo amor. Como trabalhar isso na cabeça dos nossos pequeninos? Hoje é um assunto muito sensível que nós vamos tratar, porque não tem uma regra, aliás, nada do que a gente já tratou e trata todas as semanas tem uma regra. Tem parâmetros, mas algumas pessoas vão se encaixar em algumas questões, outros não, e cada um constrói o seu caminho. Isso de maneira geral, sobre tudo que nós discutimos e abordamos aqui, desde relacionamentos tóxicos, abusivos, amores, fidelidade, infidelidade, tudo isso sempre tem, cada um tem a sua escolha. E por que é um assunto sensível? Porque muita gente tem um outro olhar sobre a questão de novos relacionamentos. Ainda essa semana foi segunda-feira, eu acho, ou terça, eu gravei um vídeo para uma empresária aqui de São Paulo e nós estávamos falando exatamente sobre essa questão, né, dos relacionamentos. E eu estava falando com ela sobre casamentos e recasamentos. Os casamentos hoje em dia, pelas estatísticas, então são os dados oficiais, e a gente sabe que os dados oficiais, eles não refletem a realidade de fato, porque são oficiais, e a gente sabe que no Brasil, principalmente, em outros lugares também,
mas no Brasil principalmente, as pessoas juntam as escovas de dente, estão casados e está tudo certo, né? Pronto. Então, Uhum. esses dados acabam não sendo oficiais. Mas os casamentos oficiais, então tem os oficiais e tem os não oficiais, onde as pessoas simplesmente moram juntos e não tem esses dados para serem computados. E aí tem o Uhum. casamento e casamentos. Recasamentos é o Uhum. terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo casamento. E tem gente que realmente está no sétimo casamento. Eu conheço pessoas assim. Se a gente pegar aí alguns famosos, estão lá no 18º, 19º casamento e está tudo certo. Sim. Por isso que não tem regra e não tem certo, não tem errado. A questão é como lidar com tudo isso. Os casamentos, eles estão, o casamento ou os recasamentos, eles estão durando muito pouco. Estatísticas mostram, e as estatísticas, como eu disse, né, por isso que eu falei que não refletem a realidade, mas a partir dos números que são apresentados, os casamentos nem chegam mais à crise dos 7 anos, a famosa crise dos 7 anos. Exato, não. Em média, 3 anos. Então, é muito pouco. Muitas vezes, termina em 3 anos, 3, 4, 5, vamos jogar lá para os 7 anos mesmo. E tem filho, constitui uma família, mas, de repente, acabou. A questão é como lidar, né? Que foi a sua pergunta, como colocar isso para a criança desde sempre, né? Separou e aí o que faz? Tem que colocar de uma maneira que a criança consiga entender e de uma maneira que ela consiga, na medida que ela for despertando para essa questão de... Porque a criança ela vai se dar conta que o papai saiu de casa, né? Ele não está mais aqui. Aí tem famílias que optam por dizer, o papai está viajando, né? O papai viajou, ele está a trabalho, ele foi cuidar da vovó, porque... E aí vem um monte de histórias e aí cada um vai criando ali já uma narrativa. A questão é, quando a criança começar a perguntar, você vai responder apenas o que ela perguntar, né? Papai não vai chegar hoje? Papai não vem jantar aqui? Hoje não, né? Ou não. Uhum. E aí você vai buscando outra brecha para ir colocando informação ali. Depende da criança e do grau de maturidade da criança. E do grau Mas, de por exemplo, relacionamento da família, né? sim, e uma coisa interessante para fazer com criança é que eu falo de repertório. O repertório, ele cabe, o termo repertório, ele cabe em vários aspectos quando a gente fala de relações humanas. E é muito fácil a gente usar o repertório alheio quando a gente quer falar, mesmo nas nossas relações, homem e mulher, marido e mulher, e a gente não tem coragem de abordar um determinado assunto. Então, eu uso o repertório Uhum. de terceiro para fazer o gancho para falar sobre aquilo que eu quero colocar. E o repertório para criança é muito legal você pegar filmes infantis, desenhos, Sim, sim. ou aquilo que a criança realmente está ali assistindo, e pegar, por exemplo, um pai lá no desenho que foi embora, uma outra família, e vai pegando aquele gancho e vai dando pinceladas. Não é para despejar tudo em cima da criança. Uhum. E a outra Aproveitando o gancho do Al Floriani, e quando a mamãe vai? a Uma das mesma pessoas que está nos... Mesma coisa. É a mesma coisa. Uhum. E aí, quando é a mãe, normalmente a criança sente mais, porque mãe é mãe, né? Uhum. Normalmente a mãe está pegada. Mas aí, pelo outro lado, é mais comum que o pai saia, os filhos fiquem com a É mãe. o mais Mas normal, é a né? mesma O situação. tradicional. Uhum. Exatamente. E aí, quando a mãe sai, olhar com um pouco mais de cuidado, já que a mãe é uma figura mais presente desde sempre, né? Sim, Desde o nascimento. sim. Então, é olhar um pouco mais de cuidado. Mas cada criança é uma. Então, eu sempre falo e a mesma coisa serve para falar de sexo, sexualidade com criança. Tudo. É só pegar, Uhum. ir pelo gancho que a criança já te dá, a criança dá um norte para a gente. Então, é ir no norte dela e entender o que ela está perguntando do papai, cadê o papai? Não é sentar com a criança e falar, então, filho, senta aí, senta que lá vem história, é assim, ó. Papai e mamãe separou, ele foi morar com a outra tia, a criança só perguntou, cadê o papai? Né? E, de repente, é Sim. só o cadê o papai mesmo? E aí, o que você quer com o papai? Né?
E aí você vai vendo, eu só queria saber se ele vai chegar antes de eu fazer um desenho para ele. Então, vamos fazer o desenho para o papai? Só que hoje você não vai conseguir entregar, mas sábado tá chegando, você vai entregar para o papai no sábado. Então, você vai conduzindo Uhum. conforme você vai te dando os ingredientes. Os E Exatamente. esse repertório alheio para mostrar para a criança, olha, outra família, fábulas é muito legal para trabalhar com criança, né? Por exemplo, não exatamente, mas pegando fábulas com cachorrinho adotado, né? Por quê? Porque a criança, ela olha aquilo que representa para ela. E aí, Tem por que eu que estou falando do cachorro? Não estou comparando criança com cachorro, mas muitas vezes, criança, ela fala assim, eu quero um irmãozinho, e os pais casados, que está tudo bem lá no casamento, os pais não querem outro filho, mas eles Uhum. percebem que ela quer uma companhia. E aí dá um Sim. cachorrinho e aquela criança começa a ver aquele cachorrinho como se fosse de fato um irmão. Ela cuida, ela dá comida, ela dorme junto, ela beija, ela abraça. Então é pegar aquilo que tem uma representação de afeto para a criança. E a partir daquele gancho começar a trabalhar com ela na medida que ela consiga entender. Uma coisa bem interessante que nós não abordamos é que numa separação, normalmente, eu não sei como chama isso, quem fica com a criança fala mal do papai, alguma coisa, isso é uma coisa desgastante para a criança. Tem um nome para isso, não sei se você consegue me ajudar a lembrar. Isso desconstrói Alienação isso. Acontece muito nas separações. sim, Isso é bem acontece complicado. muito, é complicado. E mais do que qualquer outra coisa, a alienação parental só mostra, né, a meu ver, só mostra a imaturidade dos pais, imaturidade dos Sim, adultos. Porque sim. a alienação parental é uma coisa tão, assim, na minha concepção, é uma coisa tão absurda que eu fico até meio, não acho palavras para falar, porque é uma questão, se os dois adultos, os dois pais, eles amam aquela criança, mas o problema não é com a criança, o problema é Não. com os adultos, Atingiu o né? outro. É, Mas o outro faz da criança uma moeda de troca. É muita sim, sacanagem. Eu vou até sim, além, né? É uma coisa forte que eu vou falar, mas é falta de caráter. Quando você usa uma criança sim. inocente, não tem nada a ver com a história, porque o outro foi embora, porque o outro traiu, porque, né, eu me senti prejudicada na questão lá de divisão de patrimônio. Então, eu uso a criança para atingir o outro e a criança não tem nada a ver com isso. Ela nem entende o que está Nossa, acontecendo. E aí você acaba colocando a criança como não sei lá, uma coisa ali, né? Literalmente uma coisa, e esquece que a criança é uma criança, um ser humano, tem sentimentos, e usa como um meio de afrontar a outra parte. Então, a é outra muita parte. dificuldade, não presta atenção nos danos psicológicos que vai trazer para aquela criança, com o objetivo de atingir a outra pessoa que não tem nada a ver com aquela criança. Assim, a criança não vai resolver a situação. Então, Não. eu acho que é muita falta de caráter quem usa a criança para fazer alienação parental, moeda de troca ou qualquer outra coisa. Tem um movimento aí, que depois a gente até pode fazer uma live sobre isso, das mães das mulheres que falam que não têm, elas não são obrigadas a ser mãe, realmente não são, né? E tá tudo certo. Querer ser mãe, não querer ser mãe, tá tudo em ordem. A questão é, se você fez a opção de ser mãe, porque não existe essa de, engravidei por acaso. Não existe. Não. A gente sabe que, nossa, eu não estava planejado para este momento, acabei engravidando né, porque o preservativo Mas estourou, só o porque fato. eu me descuidei, Exato. eu me descuidei Quando mesmo. você faz sexo sem essa prevenção, você já assume o risco. Exatamente. Na Né? verdade, se a gente faz sexo com ou sem prevenção, fez sexo, a gente sabe que ali existe a chance de engravidar. E eu falo com ou sem
as questões lá dos anticoncepcionais, porque, por exemplo, eu acho que foi no Brasil inteiro, mas enfim, aqui em São Paulo teve a época da pílula de farinha, né? Que era feita com farinha. Eu engravidei tomando. Eu engravidei tomando a pílula e era pílula de farinha. Agora, era um risco? Lógico que era um risco. Mesmo porque não existe nenhum método contraceptivo, absolutamente nenhum, que seja 100% seguro. Tem lá 99, alguma coisa. 99% seguro. Então, exatamente. Exatamente. Aí teve aquela polêmica da ministra até que falou assim, uma forma que eu não concordo, né? Mas usando a fala dela, que não é tão absurda assim, diante do contexto do cenário que ela colocou, que não fazer sexo era uma forma era uma prevenção, né? Não quer, não faça sexo. Isso é um fato. Eu só vou ter certeza que eu não vou engravidar, que eu posso não engravidar, não tendo relação sexual. Agora, a partir do momento que eu tive, eu corro o risco, sim, de engravidar. Então, daí já vem a maturidade tem que começar a maturidade de eu vou ter um filho, eu vou gerar um filho e eu vou educar, e é um ser humano, é um ser humaninho, né? No sentido positivo. Exatamente. E que está sob minha responsabilidade. E sob a responsabilidade da outra parte também, que é o pai, né? E a criança, ela nunca pode ser uma moeda de troca para nenhuma das questões. Nem para ser golpe da barriga, para tirar proveito, para ganhar dinheiro, para afrontar o outro, para fazer alienação parental. E pegando o gancho aí também, essa questão de golpe da barriga, de tudo isso que eu acabei de falar, até tem um movimento que eu também falei essa semana com uma pessoa que eu fiz uma live, o movimento dos homens, né? O MGTOW. MGTOW, os homens que não querem mais se relacionar, ter relacionamentos, né? Com mulheres. Não são homossexuais, mas eles não querem, eles continuam saindo com mulheres, mas eles não querem relacionamento sério com nenhum tipo de mulher para nada, né? Não quer namorar, não quer nenhum vínculo além do sexual ali. Por quê? Porque exatamente por tudo isso, né? Os golpes, todo esse caminho. O relacionamento por interesse e uma série de outras coisas, né? Sim. Nós, mães, nós somos mais afetadas com o recomeço de um novo relacionamento, porque, acima de tudo, nós temos os filhos, e os filhos têm que estar em primeiro lugar num relacionamento, não é? Sim. Bom, e aí volta tudo isso que eu falei, né? Sim. Os filhos têm que estar em primeiro lugar. Sim, em primeiro lugar, mas a gente sabe que isso não deveria ser uma verdade única e inquestionável, mas a gente sabe que não é. Exatamente por estas mães que, de repente, falam assim, eu engravidei, não queria ter filhos, mas agora eu tenho. Até saiu uma reportagem aí, até por conta da semana passada aí do Dia das Mães, de uma mulher que ela disse assim, eu engravidei, mas eu nunca quis ser mãe. E agora eu tenho essa criança aqui que eu tenho que cuidar. Bem assim. E a criança do lado, ouvindo a reportagem. Meu Deus, que absurdo. Então, a questão deveria ser o óbvio, mas o óbvio não é para todo mundo. Então, tem muitas pessoas e tem muitas mães que realmente não colocam os filhos como prioridade. Deveria ser, e esse realmente deveria ser no sentido amplo de cuidar, de zelar, de proteger, que a própria Constituição já traz essas questões todas, né, essas normas que tem que cuidar, tem que proteger e tem que zelar em todos os sentidos. Alimentar, exatamente. Tudo. E você deu um gancho muito tudo, né? Você deu um gancho muito interessante. Não adianta só, eu vou ser mãe. Tem a Constituição que nos dá todas essas regras de como cuidar de um filho. Olha que interessante. Não é só ser mãe. Tem uma série de responsabilidades por trás disso. Tem pessoas que abrem mão de um relacionamento, e nós vamos ver isso mais à frente, em favor dos filhos. Tá? Eu já abri mão de relacionamentos
em favor dos filhos. Todos sabem que eu sou solteira, exerci a maternidade solo por opção, é uma opção minha, tá? Por quê? Porque meus filhos são muito mais importantes que qualquer outro relacionamento presencial dentro de casa. Mas vamos para o terceiro questionamento. Quando os filhos já estão um pouquinho mais desenvolvidos, mais 7, 8, 9, 10 anos, e quando o papai e a mamãe começam novos relacionamentos, e eles dão a oportunidade de a criança expor a sua opinião sobre a chegada de uma outra pessoa no seio familiar, porque esse relacionamento vai acabar num certo tempo em casamento, ou união conjugal, familiar e assim por diante. E aí, como preparar essa criança para a chegada dessa pessoa amada no seio familiar? E o fato de partilhar isso com ela faz com que ela se sinta importante no cenário todo, sabe? Dividir essa informação com ela quando o relacionamento está neste momento de união, de vivência já, de formação de família. Então, esse partilhamento com a criança faz com que ela se sinta importante no cenário. Isso reflete positivamente nela. Eu acredito que seria bem interessante a gente falar sobre isso, que é esse preparo da criança para a chegada de uma nova pessoa em casa. Tem muitas coisas aí na sua fala. Quando você falou que você é mãe solo por opção e tudo, a sua história... Eu me separei, eu fui casada durante 26 anos e me separei. Quando eu me separei, eu brinco que não fui eu que me separei, eu fui separada porque não fui eu que escolhi, né? Eu fui comunicada que o casamento tinha acabado. Então, porque tem uma diferença, em outro momento a gente faz até uma live sobre isso. Me separei ou eu fui separada, porque são coisas bem diferentes. E aí você é pega de surpresa e você fala, bom, o que eu tenho que prestar atenção em primeiro momento agora? Eu falo que ainda bem que nem todo mal é mal e que a gente pode tomar alguns cuidados, mesmo quando o casamento acaba, a gente pode tomar alguns cuidados para facilitar a vida. Então, por exemplo, eu sou super a favor de que casamento que filhos não segura casamento nenhum. Isso é fato, né? Não, os bens, enfim, nada segura casamento. A pessoa fica porque ela quer, não é por conta dos filhos. E por que eu falei do casamento, né? Porque quando meu marido falou, olha, acabou o casamento, meu filho tinha 18 anos. E eu falo que, graças a Deus, tudo bem, meu casamento não era ruim, não tinha brigas, não tinha nada disso, só estava desgastado. Eu falo que ele não estava ruim, mas ele também não estava bom. Ele estava aquela coisa, tipo, estava tudo bem. Mas, óbvio que não estava ótimo. Mas, eu dou graças a Deus que, quando meu marido falou, olha, não dá mais, meu filho tinha 18 anos. Então, eu não passei pelo processo de guarda compartilhada, eu não passei pelo processo e pelo desgaste de pensão, por nada disso. Então, foi uma coisa muito suave, muito leve. Porque eu não tive esse problema que eu vejo que assim, é o grande problema de grande parte das pessoas, principalmente das mulheres, que brigam por pensão alimentícia, pela guarda, esse é o final de semana. Eu vejo as minhas amigas, principalmente época de final de ano, o Natal é comigo, Ano Novo é com você, não, mas o Natal é com não sei quem, não, mas esse ano é um inferno isso. Então eu penso assim, se for uma situação que dá para segurar um pouco, claro que depende, cada caso é um caso, a gente pode tomar alguns cuidados para não afetar tanto as partes. Se não for uma coisa insuportável, insustentável, a gente pode esse carinho. Então, é um carinho mesmo. Mesmo com o seu cônjuge, mesmo com a pessoa com quem você está separando. Porque divórcio, separação, não é para ser um campo de batalha. Travou? Você está por aí? Eu acho que você congelou. Não, eu estou aqui. Tá me ouvindo? Estou aqui. Estou. Oi? Tá. Eu estou te ouvindo. Não é para campo de
pode ser deveria ser, e aí, para a gente saber como é que vai ser, né, no momento de uma separação, é só a gente prestar atenção como é que esse relacionamento começou e como é que ele foi construído e ele foi mantido durante todo o tempo que ele existiu. Então, é um cuidado de Uhum, todas as partes. As pessoas não precisam sair uhum, de maneira a serem inimigos e colocar o filho ali, né, como um joguete. A uhum, outra coisa, eu até peguei aqui enquanto você falava esse livro aqui, do Bauman, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. E esse livro ele é maravilhoso, eu até usei para fazer um TCC, e é exatamente essa questão, né? A fragilidade dos laços humanos. Não está falando de certo. qual parte da história e a pessoa está, mas os laços humanos e esse amor líquido. E aí, como a gente já Uhum, sabe, bastante falado, a questão da obra do Bauman, da era da modernidade líquida, amores líquidos, relacionamentos líquidos, a gente sabe realmente que uhum, os relacionamentos eles estão fragilizados, eles estão rasos e que eles não duram. E por conta uhum. disso, para responder a sua questão, como que a gente coloca uma outra pessoa na nossa família, né? Certo. E aí eu vejo uma coisa que é uma coisa que eu penso e que, por exemplo, faz agora no final do ano completo, eu acho que 7 anos que eu me separei. Meu filho é adulto, meu filho tem 25 anos e desde que eu me separei, já tive namorados, já tive outros relacionamentos, nunca nenhum homem entrou na minha casa. Uhum. Nunca. Isso é uma Porque opção sua. exatamente por Uhum. isso aqui, né? É uma questão de respeito. Ah, mas o seu filho é adulto. Meu filho é adulto. Ah, o seu filho traz as namoradas dele aqui em casa. Traz. Só que tem um detalhe. Mesmo meu filho sendo adulto, quem é o adulto de dentro dessa casa de fato? Quem é que põe a ordem dentro dessa Aí, casa? Sou bem eu. pensado. Tem Uhum, Exatamente. Alguém tem que ser a gente, alguém tem que ser adulto na história. E o papel do adulto nessa história é meu. A casa é minha, uhum, nesse sentido, né? Claro que é compartilhado, enfim, uhum, mas a casa é minha, e eu tenho que dar o exemplo. Eu não posso uhum. fazer, poderia, não tem nada de errado, mas é um conceito meu. Eu não posso fazer da minha casa um motel. No sentido de, Correto. hoje eu tô, por conta desses passos frouxos aqui, hoje eu tô namorando uma pessoa e aí eu trago para dentro de casa, porque eu falo assim, já saí uma semana, duas, um mês, tá? É meu namorado, ok. Aí eu trago para dentro de casa, independente da idade do filho. E olha que meu filho é menino, né? Não é uma questão de Uhum. gênero, preconceito, não. Porque daqui a pouco a gente vai falar de pedofilia. E a gente sabe muito bem Sim, quais são as estatísticas aí. E aí, assim, é filho, é adulto, tal, ok. Mas eu continuo sendo a mãe dele. Ele pode ter 50 anos e eu 70. Eu vou ser a mãe e aquele exemplo de bem mãe que ele dele. aquela imagem. E aí a questão é assim, Uhum, meu namoro durou um mês, está lá um mês. Eu trago esse namorado para dentro de casa. Aí, ok, meu namorado, tal, aí ele vem, ele dorme na minha casa, obviamente, né? Sabe que fechou a porta do quarto, tá transando com a mamãe, não importa que idade tem o filho, tá transando com a mamãe, mesmo que não tenha gemidos, não tenha barulho, mas ninguém é bobo. uhum, E aí, ok, tá mais um mês, aquele namoro acabou. uhum, Aí eu vou conhecer outra uhum. pessoa, daí eu trago outro. Não, agora é meu novo namorado. E aí, em um ano, eu trouxe 6, 7 homens para dentro da minha casa, né? Para Não, mim, aí, Gislene, isso sim. é inconcebível. Mas, como eu disse lá no começo, cada um sabe das regras da própria casa, da própria vida. Agora, como é que a Correto. gente coloca isso para criança? Eu penso o seguinte: só trazer para dentro de casa um relacionamento quando você tiver muita certeza, e eu Com brinquei, né, com os certeza. namorados que eu tive depois que eu separei. Ah, você não vai me levar na sua casa? Você não vai apresentar para o seu filho? E eu sempre brinquei, eu dizia assim: olha, quando a gente é assim, com muita certeza de que é isso mesmo que a gente quer, daqui uns anos, tiver certeza com você mesmo Aí, que eu vou ficar, vocês. aí eu te apresento. Mas não faz nenhum ano que eu tô com você, por que eu vou te apresentar meu filho? Né?
E aí a gente Exatamente. vai para uma criança, 5, 6, 8, 10, 11 anos, que ela não entende nada. E aí, sim, hoje o meu padrasto hoje Fulano, amanhã é Beltrano, e assim por diante. é o João. Daqui 6 meses não é mais. Mamãe, e esse é o meu novo pai? Eu vi uma cena dessa. Né? Uma criança de uns 8 anos falou assim: esse é meu padrasto. Quer dizer, mamãe? Estava me contando do novo namorado da mãe, mas falou que era o novo padrasto. Mas aí ela mesma, naquele momento que estava me falando, a criança virou para mim virou para mim e disse assim: é o novo padrasto? Acho que deu um Pois é, mas tilt na imagina, tipo, é, e agora? É ou não é, né? Então, imagina eu a cabeça da criança como fica. eu penso que, na minha concepção, você só vai colocar uma nova pessoa dentro de casa, apresentar para os seus filhos, esse daqui é meu novo namorado, e levar para dentro de casa, ele dorme, ele passa outro dia, ele passa outra noite, quando a pessoa tiver certeza que é aquilo mesmo. Mas não a cada novo relacionamento. É diferente uma Relacionamento pessoa que a leva gente para coloca casa. dentro de Não. casa e uma pessoa que a gente começa a sair. Não, não Exato. é toda, não é toda pessoa que a gente começa a sair que a gente vai apresentar para os Gente, nossos filhos como um novo companheiro. você tem uma segurança, né? Na verdade, isso nos leva para a próxima pergunta, que é segurança no relacionamento. O que uma mãe deve observar o comportamento do amado para não colocar seus filhos em risco? Muitas coisas, né? Realmente é um gancho do que estávamos falando agora. Exatamente. Exato essa questão, né, de tudo ser muito rápido. Até o Mário Sérgio Cortella, ele fala que estamos na era da miogização, né, fazendo um paralelo aí com o miojo, que é 3 minutos para ficar pronto. Conto. E nós estamos na Uhum. mesma era da miogização para tudo. E para os relacionamentos também. O E aí nascimento junta, também. sim, e aí junta a teoria do Bauman, né, que são os amores, os relacionamentos e os vínculos rasos. Então, muitas vezes não dá nem tempo de nós conhecermos a pessoa. E já está ali dentro de casa. E aí a gente abre uma outra brechinha, assim, para um outro momento, que é aquela pergunta clássica, né? Transo ou não transo no primeiro encontro? Você pode fazer o que você quiser, né? Transar, não transar, transar nos primeiros 15 minutos, conhecer as pessoas nos aplicativos de relacionamentos e levar para dentro de casa e você sai com ela, tá tudo certo. A questão aqui a gente não está julgando o relacionamento de ninguém, mas estamos pontuando como é que ficam os filhos, né? Nestes novos formatos de relacionamento. Formatos de relacionamento. E aí Exatamente. é assim, não dá tempo de conhecer a pessoa. Você não sabe de fato quem a pessoa é, você sabe o nome, o número de telefone, e muitas vezes você não tem mais informação nenhuma. Você não sabe onde trabalha, você não sabe onde mora, você não sabe de onde veio, você não sabe o que aconteceu nos relacionamentos anteriores, você não sabe se ele é um agressor, se ele está enquadrado em Se ele é um alguma coisa. pedófilo, se é Exatamente. um criminoso, um foragido da justiça, tem Sim, ou de outro país que está respondendo o processo e é um fugitivo, tem uma série de coisas, e sim. sempre os filhos em primeiro lugar, sempre. E Não aí, nisso que você levantou, né? E leva tempo, e muitas vezes a gente nunca vai saber, né? Às vezes você convive a vida inteira com a pessoa e a gente não tem essa informação. A questão só pegando esse gancho que você trouxe, é só a gente olhar esses relacionamentos que acabaram em crime, né? Desses. Tem aí o último, né, do menino Henry. Aham. Já o padrasto lá já tinha um histórico. Se ele se foi, se não foi, a gente vai esperar o julgamento para Ela levantar a questão. podia ter evitado, né? Já tinha um histórico, né? O que ele fez com os outros, com os filhos das outras pessoas com quem ele se relacionou. Não sabia, né? E como é que eu coloco meu filho, não importa se tem 3, 4, 5 anos para se relacionar, para morar com uma pessoa que eu não sei o histórico. Então, a gente, Exatamente. eu penso o seguinte, é um risco,
Mas se a gente quiser se arriscar, é a minha vida, eu sou adulta, dona do meu nariz, eu posso correr risco disso, daquilo, mas sou eu. E eu sou responsável por mim. Agora, eu não posso colocar a outra pessoa, no caso, os O filhos, menor. Uhum. responsável por eles, e eu colocar em questão a vida do outro. Não é nem colocar em risco, porque a gente não sabe nem o que é, né? Se vai ser positivo ou não aquela relação. Mas colocar a vida do outro em questão, que a gente não sabe o que é que vai sair dali. Então, Uhum. precisa de muita maturidade. E no caso de um casal separado, isso precisa ser observado duplamente. Porque Uhum. a gente tem histórico, por exemplo, sem levantar exatamente a questão, a gente sempre fala assim, mas é a mãe, é sempre o homem, né, o namorado da mãe, o novo namorado da mãe, que é o bicho-papão, que causa os maiores problemas aí que a gente vê. Mas tem um outro Sim. lado também. É só a gente pegar aí na história, né, os históricos, e ver os crimes também que envolvia crianças entre padrastos e madrastas. A gente tem um Sim. monte de histórias assim aí na mídia. Então a questão é, eu tenho que também me preocupar em quem é a namorada do papai ou quem é o namorado da mamãe quando eu tenho uma criança em questão. Que aí tem a guarda compartilhada e um final de semana vai dormir na casa de um, no outro final de semana vai dormir na casa do outro. E quando vai dormir na casa do papai, por exemplo, com a nova namorada, e eu não sei nem que tem uma nova namorada, eu não sei sequer o nome, de onde saiu, e fica aquela coisa tipo, alguém está cuidando do meu filho e eu não faço a mínima ideia nem quem é essa pessoa. Quem é? Né? Por isso é interessante, numa separação, que é muito raro, manter um relacionamento equilibrado, que é muito raro, mas tem que ser saudável. Eu diria que a inteligência tem que ser colocada acima da média nesses casos, porque é inteligente manter um relacionamento saudável com o ex, porque ele também vai refazer a vida, e que os dois consigam conversar para o bem dos filhos. Porque se você tem um relacionamento que acabou, mas tem os filhos em conjunto, então isso tem que ser levado em consideração em favor do bem comum da criança, senão amanhã depois, quem vai estar sentado no banco de tribunal não é a criança, é você que não obedeceu esses critérios, sabe? Isso, como diz, vai dar, sabe? As coisas. Sim, Então a gente tem que perceber e tem que ter essa e um vai sentar no inteligência. tribunal. Exatamente. E outro pode ir para um cemitério, alguma coisa. Então, essa inteligência emocional de conduzir uma separação é um assunto difícil, não é um assunto banal. Essa inteligência tem que ser acima da média, porque tem as rugas, as mágoas de uma separação, mas a criança em primeiro lugar. Porque se a criança não está em primeiro lugar, tenha certeza que em algum momento vai sentar no banco de réus. Isso não é bom, nem para a criança, porque vai ficar sem a mãe ou sem o pai. Né? A separação já é cruel para a criança, e agora uma violência onde te põe no banco de réu é muito mais danoso para a criança. Então, por isso que eu falo, tem que ser muito inteligente numa separação e ter inteligência emocional para cuidar disso, porque a criança é em primeiro lugar. Sim, você levantou aí o banco dos réus, cemitério, e eu falo que pode ser, né? A gente não está dizendo que é. Mas Sim, está dizendo que é. hipóteses, a gente olha e faz um tripé. O banco dos réus, o cemitério e um vai para o psicólogo. E nesse caso do psicólogo, se der sorte, é a criança. Mas se a gente pegar, por exemplo, o caso do menino Henry, teve um outro caso aí mais recente, foi para o cemitério. Então, a questão é exatamente essa inteligência emocional que você levantou e maturidade. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção, pode ser o que for entre um casal e que levou à separação, enfim. Só que assim, existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. Não. E isso tem que ficar muito claro
até para os novos relacionamentos, porque também é uma coisa muito interessante que a gente precisa pensar, e eu vejo isso com muita frequência, até que chega nos meus atendimentos, é muito comum entre as mulheres, a mulher se relaciona com um cara que tem filho do outro casamento, e aí a mulher tem ciúme da ex-mulher, a atual tem ciúme da ex, e aí coloca Sim. de novo, é o momento inverso, né, que a gente falou da criança Uhum. como joguete, agora é o inverso. E aí a atual fala assim pro namorado, marido, às vezes é só um namorado, nem tá morando junto, nem nada. Ah, não, você não vai pegar seu filho esse final de semana, você vai ficar comigo. E aí, Sim. naquela coisa de, não, mas, né, namoro novo, aquela coisa toda, e ele vai cedendo. Então tá, hoje, Uhum. esse final de semana eu ia ficar com meu filho, mas eu vou ficar com a namorada. E o filho fica lá. Só que, na verdade, quem é a prioridade? Porque filho vai ser sempre filho. Sim. Marido, mesmo o pai da criança ou a mãe, tá casado hoje, tá junto hoje, amanhã só Deus sabe. Que dirá um novo, Uhum. uma namoradinha que você acabou de conhecer, né? Que você não sabe. Uhum. Então, olhar essa questão também. E a outra questão, quando a gente se relaciona com uma pessoa que já teve um relacionamento anterior e que tem filhos, a gente sabe que aquele casal, eles não vão brigando, não brigando, se dando bem, querendo se matar, os dois que se separaram, né? Mas, de um jeito ou de outro, eles vão se falar para o resto da vida. Eles vão ter que ter contato para o resto da vida, porque tem os filhos. Sim. Então, por exemplo, eu me dou bem com meu ex-marido, até com a atual esposa dele, converso, mas a questão é assim: a gente não precisa necessariamente ser amigos, ai, vamos ali tomar um chá da tarde. Óbvio que não, mas tem que ter urbanidade, tem que ter civilidade. Por quê? Porque aquele filho vai Sim. estar ali. Depois que eu separei, por exemplo, o filho tinha já uns. Eu separei, ele tinha 18. Mas eu acho que meu filho tinha uns 22, 23 anos, em uma determinada época. Alguma coisa boba, ele passou mal e ia ficar internado em observação lá para esperar os exames de noite até o dia seguinte. E eu liguei para o meu Uhum. ex-marido e falei: estou aqui o dia inteiro no hospital, os exames vão demorar, vai ficar aqui à noite. E aí eu falei assim, e aí ele perguntou algumas coisas, eu falei assim, nem fui para casa ainda, estou aqui no hospital desde manhã. Não tomei banho, não comi, não fiz nada. E na época eu tinha cachorro. E eu falei assim, eu nem dei comida pro cachorro, nada. E aí ele falou assim, então faz o seguinte, eu vou aí pro hospital, vou ficar com ele um pouco, e meu filho tinha 22 ou 23 anos. E nesse Uhum. meio tempo, você vai para casa, você toma um banho, descansa um pouquinho, come alguma Uhum. coisa do cachorro, e depois você volta. Então, Uhum. sempre vai ter isso. Agora, Uhum. imagina se a atual esposa dele falasse assim, não, você não vai, porque você vai encontrar com a sua ex-mulher, então você não vai. Só que a questão não é a ex atual, é o filho. E sempre vai estar junto. Vai ter o casamento, vai ter o nascimento dos netos, vai ter a formatura da escola, da faculdade, de qualquer coisa. Sempre vai ter. Exato. Então, quando você Você se está falando. relacionar com uma pessoa que já teve em filhos, ou você tem maturidade para entender isso e saber que vai ser assim, ou se você não tem maturidade, não se envolva. Quando eu me separei, eu tive um namorado um tempo depois, não apresentei para o meu filho, não trago na minha casa, ele vinha me buscar na porta do condomínio, me deixava na porta do condomínio e ponto, acabou. E aí, mesmo porque eu já tinha visto umas coisas que eu falei, isso aqui não vai, não é para Não vai Jetex. dar Isso certo. aqui. Então, para que se eu só estava vendo que tinha umas coisas que estavam me incomodando, eu falei, para que eu vou levar, apresentar para o meu filho? Não. E aí, passou um dia, eu peguei e fiz assim, meu filho sabia que eu namorava. Aí um dia eu peguei o celular, fiz assim, passando alguma coisa para mostrar, eu fiz assim, esse daqui é meu namorado. Aí ele olhou e fez assim, aquele A não me desceu. Aí eu fiz assim, Uhum. o que quer dizer este A? Aí ele fez assim, nada, mãe. Você tá feliz? Eu falei, tô. Eu falei assim, mas me diz, o que você achou aí? Ele falou assim, não gostei. Aquilo para mim foi o suficiente. Por quê?
eu já estava ali contando a data de validade desse relacionamento. Aquele eu não gostei, só a cerejinha do bolo. Claro que eu não terminei porque meu filho não gostou, mas era uma opinião de peso, sim. Então, a Sim. questão é, quem é a prioridade, quais são os seus critérios, as suas estratégias, e você tem que pesar, né? Sopesar. Sim. O que é que vale, o que não vale. Porque tem gente também que fala assim, o que importa é o que eu penso, o que eu sinto, tá tudo bem. O que meu filho pensa não interessa, ele não tem que interferir no meu relacionamento. Só que aí vale uma outra história. Como é que foi quando o seu filho era adolescente, por exemplo, e ele tinha os primeiros namorados, como é que se dava a relação? Você falava, não gostei essa namoradinha aí, esse namoradinho, olha, tô sentindo que não é para você. Te maltratou, gritou com você, te bateu, esse relacionamento tá abusivo, tá tóxico. E aí, como é que era essa condução, esse vínculo entre pais e filhos? Né? Porque depois é mais ou menos uma linha condutora. Porque se lá no começo era trancos e barrancos, como é que você acha que quando inverter a situação, ele vai aceitar ou não seu novo relacionamento? Exatamente. É bem complicado. Quando você falou da mulher, a nova mulher do seu ex, isso me deu um gancho. Nós vemos muito nos relacionamentos novos, e é bom falar sobre isso, tem a pensão alimentícia, beleza. E a nova mulher do ex, incentiva ao não pagamento da pensão alimentícia. E aí a pergunta até onde o ex leva em consideração os filhos ou a mulher? Isso é bem interessante da gente comentar. Então, aí junta com tudo que a gente já falou, né? Sim. É a prioridade. Esse abuso abuso dela incentivar ao não pagamento da pensão alimentícia, que é uma obrigação civil dele, jurídica dele, de pai e tudo mais, né? Sim, e aí cabe maturidade de todas as partes. Porque eu até vi uma reportagem de um advogado hoje, para quem não sabe o curso de Direito, né? Eu estava vendo uma reportagem de um advogado falando exatamente da pensão alimentícia e dessa questão desses vínculos mesmo. Quando a ex-mulher, né? Pensando em casamento mesmo, a ex-mulher, ela tem que se humilhar para pedir para o marido, para o pai da criança, né? Para o ex-marido dela, para que ele pague a pensão alimentícia. Não é que ele não tem o dinheiro, né? A situação que o advogado colocou é outra. Quando o pai, por alguma questão, ele quer... É uma forma de castigar a ex-mulher. Ela vai ter que me mandar mensagem, ela vai ter que me ligar perguntando se eu já depositei e quando que eu vou depositar. É aquela coisa de manter o controle da outra pessoa, fazendo a outra pessoa se humilhar por meio do dinheiro. Travou? E aí a questão é, muitas vezes, essa questão... Ops, peraí. Muitas vezes, quem... Me ouvindo? Travou um pouquinho. Aí. Oi. Irô? Travou. Gislene? Oi? Estou te ouvindo. Tá. Agora sim. Muitas vezes, quem coloca esse constrangimento todo é a atual esposa. E aí, então, todas as partes, principalmente o novo namorado, a nova namorada, tem que ser muito maduro, tem que ter muita maturidade. Por isso que eu acabei de falar que quando a gente entra num relacionamento que já tem filhos do outro relacionamento, a gente que está entrando tem que ter muita maturidade. Porque aquele relacionamento, sendo bom, sendo ruim, com a ex, tem um filho, que o vínculo é para sempre, mas aquele relacionamento ele já existe. Ele pode ter, o casamento pode ter terminado porque realmente estava ruim, mas ali existia e vai continuar existindo um vínculo familiar, né? Mesmo aos trancos e barrancos entre os parceiros, vai existir aquele vínculo para sempre.
E eu, como novo vínculo, né, o novo relacionamento, eu tenho que entender qual é o meu lugar ali. O meu lugar é daqui para frente. E o meu Exato. lugar, que eu case, que seja tudo perfeito, que eu seja aceita pela família, que seja tudo lindo e maravilhoso, nem sempre é. Eu tenho que entender que entre daqui para trás eu não tenho que me meter, eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu. No máximo, eu sei um pedaço da história que me contaram. Então, daqui para trás, eu não me meto, né? Relacionamento com a ex, pensão, valor, visita, eu não tenho nada a ver com isso, né? A Uhum, outra uhum. coisa é como é que eu construo isso? O filho não pode ser uma linha para ser uma picuinha para provocar o parceiro que separou, o ex-cônjuge. Então, a questão é ter muita maturidade. E eu penso o seguinte: quando um homem, por exemplo, pode ser o inverso, mas quando um homem arranja uma nova namorada, que pode virar uma nova esposa, e ela começa a cercear ali a relação com o filho, ou provocar a ex-mulher, é papel do homem, ou da pessoa lá, né, que está no meio do caminho ali, que Uhum. está conexão entre o casamento anterior e a nova, é responsabilidade dele colocar cada uma das partes, cada uma das pessoas em seu devido No lugar. seu lugar. Porque se ele não Correto. tiver pulso firme, a vida vai virar uma zona, uma grande Vai virar um bagunça, inferno. e tem Uhum. uma pessoa ali que vai pagar o pato, assim, o preço mais alto, que é o filho, que não tem Que nada a é ver o com a filho. história. Então, quando Uhum. dá brecha para a nova pessoa que entrou nessa relação crescer, né, virar um pavão, ela mostra que essa pessoa é muito imatura, a nova, e o outro é muito submisso a ela. Então, começa aí um relacionamento E tóxico. aí, quem paga são as crianças. Uhum. Eu vou te fazer a pergunta mais difícil de hoje. Então, eu vou A ali mais crucial. Considerando que o amado começa a apresentar sinais, o amado ou amada, né? Começa a apresentar sinais de intolerâncias, invasão de privacidade, sentimentos de posse. O que essa mãe apaixonada ou esse pai apaixonado deve fazer? sair correndo. Perna para quem tem. Não tem, claro, assim, a gente brinca, né? Mas é bom A essa gente brinca franqueza, porque aqui com assuntos muito as pessoas ficam empatando. Uhum. todos os temas que a gente traz são temas sensíveis, né? E Sim, que ou são polêmicos, ou tabu, ou realmente são sensíveis porque realmente incomoda, porque dói, a gente sabe disso. Mas e aí a gente acaba brincando em algum momento aqui para trazer um pouco de leveza, porque são assuntos pesados. Então, mas quando eu falei correr, é verdade, porque se o relacionamento não tem corre. todos esses, né, esses pontos de ser abusivo, de ser de posse dessas coisas todas, até por meios eletrônicos, deixa eu ver seu celular, essa coisa Tudo. toda. Não é nem a questão Controla o de celular, controla a roupa, controla a conta, controla a família, as amizades. Cada vez o cerco vai fechando mais. E aí, de repente, você está sozinha com um abusador e o que fazer? Então, não deixa chegar nesse ponto. Então, aí a questão, desculpa, a questão é assim. Começam com pequeno, e aí é o que a gente já falou lá, né, quando nós fizemos a live Uhum. sobre relacionamento abusivo, começa com pequenos Uhum. pontos e a gente não pode deixar levar adiante. Agora, levando essa questão, né, que você trouxe, e os filhos nesse novo relacionamento, não é só a gente, né, adulto que está ali, que isso já é um absurdo, que nós já falamos tudo isso sobre o relacionamento abusivo, mas também colocar uma outra pessoa, esse filho, que não importa que idade tenha, também numa relação abusiva. A gente já está criando modelos para essa criança de que, olha isso. E essa criança, ela não tem necessidade de passar por uma situação tão constrangedora, às vezes uma vida constrangedora, comportamentos constrangedores, porque você,
mãe, adulto, pai, adulto, escolheu aquilo, né? Então, não é sobre o adulto, mas é o que é que eu faço com essa criança? E a gente, isso é muito sério, e aí eu falei brincando, mas eu falei muito sério, sair correndo, sabe? Na primeira questão, abre a porta e sai correndo, abre a porta e põe a pessoa para fora de casa. Por quê? Sim. Porque o primeiro passo, a primeira amostra ali, é o que vai levar adiante, não vai retroagir, só vai avançar os problemas, né? Cada vez se agigantar. E aí a gente vê os casos que a gente comentou assim, muito por leve agora, casos de pedofilia, caso de todos os crimes sexuais que a gente tem aí. E aí a gente vê, por exemplo, estupro. Quando a gente vê estupro, e até a questão do estupro de vulnerável, muito raramente, assim, muito raramente no sentido de dizer estatisticamente, é muito mais difícil que aconteça fora de casa. Lá no passado, quando, por exemplo, quando eu era criança, quando falava em estupro, a gente já imaginava assim, eu imaginava uma rua deserta, no meio do mato, alguém que veio e atacou e ninguém sabe nem de onde, a pessoa foi estuprada. Hoje, a gente vê as estatísticas e não. Os estupros, grande parte das vezes, eles acontecem dentro de casa, né? Os casos de pedofilia também é dentro de casa. E quando a gente vai ver, muitos desses casos é assim, por conta até do próprio pai biológico, mas é pai, é avô, é tio, é vizinho, é o padrasto. Normalmente, né, a vítima é do sexo feminino, não é só, mas é a grande maioria. E aí a gente precisa prestar atenção quem são essas figuras, neste cenário, né? Mas quem são essas figuras masculinas que a gente, né, que a mãe, nesse caso, está colocando dentro de casa e está deixando para cuidar dessa criança ou até mesmo desse pré-adolescente que a gente entrega na mão da outra pessoa. E a gente fala assim, mas é meu marido, mora comigo. Mas você não sabe nem de onde veio. Faz 6 meses que você conheceu e está dentro da sua casa. E aí você sai para trabalhar, você sai para fazer vai ao supermercado e deixa lá sua filha de 2, 3, 4 anos com essa pessoa que você não sabe nem de onde veio. Às vezes de 8, você conhece 9. A história e muitas vezes... Sim, às vezes... muitas vezes, essa questão desses novos relacionamentos, a gente vê que a pessoa sabe só que a informação que realmente chegou. E eu já atendi casos que, assim, tudo que a pessoa tinha era o nome, a pessoa ali fisicamente e o número de WhatsApp. Brigaram, quebraram o pau, aquela coisa toda, e a pessoa queria ir atrás da outra, que mudou o número de celular, não sabia onde morava, não sabia da família, não sabia não sabia nada. Teve casos também que foi caso que acabou furtando objetos de valor de dentro de casa. Então, a gente nunca sabe quem é. Então, na primeira suspeita de um relacionamento abusivo ou coisa do tipo, é sair correndo mesmo. Termina. Eu não posso esperar avançar isso. Por quê? Porque não é a questão, não sou só eu. Mas eu tenho uma criança ali, eu tenho um filho que eu estou deixando vulnerável. E é minha responsabilidade cuidar daquela. Exatamente. E essa questão de considerar a possibilidade de pedofilia em casa é muito sério, porque hoje pode ser uma menina de 2 anos, 3 anos, essa menina vai crescer, ela vai ficar linda, e aí o que acontece? Eles começam-se os abusos, começam os estupros dessa criança, ela pode não contar, às vezes ela conta, a mãe ainda não acredita. Imagina como é criar a cabeça de uma criança desse jeito. Você acaba produzindo um adulto com problemas. Isso é muito sério. Então, nós, mães, nós temos que ter um cuidado gigantesco com isso, de não levar uma pessoa para dentro de casa para satisfazer a gente. Mas e a criança? Como é que fica? E é isso que nós estamos falando com você que está nos assistindo, e obrigada por estar nos assistindo. Eu estou vendo aqui o Magrão, percussionista, obrigado, Marcão. O Magrão é de um canal no YouTube, se eu não me engano, é Inteligência Acima da Mídia. Obrigada, Marcão, porque você entrou. Vamos ver outras pessoas aqui. Consegue ler, Gislene, porque minha vista é um problema. Vamos ver quem está conosco aqui para a gente poder agradecer. Alzienep,
Igor Munarim, Nomi Macrame, Nilza Crochê, Ateliê Artes Nilza Crochê, Presentes, beijo. Iana Fletcher, Ian Fletcher, Soraya, uma terapeuta escritora floral, no nosso grupo. Ah, é? Aham. Fran Caran, Yuri, Roberta Santos, Camer Claudinei, Al Florian, Vinícius Official 93, Gregory, Poesia em Conta-Gotas, Marlene De Faveri, ela tá Do nosso grupo também. Aham. Marlene está dizendo, boa noite, Herô. Estou em Turvo, sul de Santa Catarina. E depois para cima tem mais gente, eu não consigo voltar. Não, tranquilo. Mas tem bastante gente que está nos assistindo, muito obrigada. E é um luxo ter vocês aqui, dando esse apoio e acreditando no nosso trabalho e ajudando a fazer a diferença nesse mundo. Obrigada a vocês que estão conosco. Voltando aqui à nossa pauta bastante polêmica, somos nós mesmos que subimos o nível de qualidade qualidade de um relacionamento, ou descemos vários degraus. Somos nós que estamos no relacionamento, nós mesmos, eu, você, que podemos subir no nível de qualidade de relacionamento ou descer todos os degraus, e aí a coisa desanda e a gente leva toda a família junto. E a gente precisa trabalhar isso e ter esse contexto, essa formação de opinião e conceitos e saber da nossa responsabilidade, porque se descemos os vários degraus, os nossos filhos vão junto. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que nós estamos formando um novo ser, um ser para ser extraordinário e contribuir com a humanidade. Agora, se pela qualidade dos relacionamentos das pessoas que nós levamos para casa prejudica essa criança, nós não estamos ajudando, nós estamos deixando de produzir um ser extraordinário para produzir um ser com problemas. Olha a baita responsabilidade que nós temos numa separação em trazer alguém para dentro de casa. Então, pense nisso. Note que em qualquer situação tem o fator do impacto coletivo, que é a nossa responsabilidade social, porque todo o caos que tem num relacionamento em casa traz a responsabilidade social, que envolve a nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, a escola, o posto de saúde, a delegacia, tem todo o impacto social envolvido quando as coisas não vão bem. Então, busque ajuda, procure ajuda, não é vergonha buscar ajuda, eu procurei, sabe? Outras pessoas não, acham que buscar um terapeuta é vergonha, não é inteligência acima da média, pense nisso. Tá? É ser muito mais inteligente do que continuar descendo o degrau, que se você continuar descendo o degrau, você deixa de produzir um cidadão que pode ser um futuro cientista, pode ser um médico, pode ser um juiz, pode ser um escritor, pode ser um grande ator, e é esse tipo de ser humano que você está privando para a humanidade. Tá? Então, pense nisso que nós estamos falando, com carinho, porque é quase que um pedido nosso, né, para produzirmos seres humanos mais inteligentes e construir um mundo melhor. Tá? É importante dizer também que uma escolha mal feita negativamente afeta tudo à sua volta, e os filhos sempre estão na ponta mais fraca da corda. São eles que sofrem todas as consequências dessa escolha e da nossa falta de tomada de decisão de sair correndo.
E se a coisa vai mal, bate perna, querida, que está nos assistindo, ou o pai ou a mãe que esteja nos assistindo, corra, porque é a melhor saída no nosso entendimento, e se é servir de conselho, e que se a gente possa dar algum conselho, faça isso. Quando a gente tem um relacionamento saudável, equilibrado, é porque tem uma linha mestra chamada respeito. E o respeito afeta positivamente tudo à sua volta e reverba na sociedade. Agora, quando falta o respeito, tudo desmorona. E tudo isso depende. Eu gosto de falar quando o respeito é uma capacidade de inteligência, porque quem é inteligente ama sem cobrar, é parceiro, é amigo, não agride, tá? E quando falta essa capacidade de inteligência, tudo vai de ladeira abaixo, certo? Certo. Ótimo. Isso. Por favor. Bom, eu acho que você já disse basicamente tudo, né? Quando o Tudo. relacionamento Uhum. não está bom, não é só uma questão do filho, né? Mesmo que você. Porque aí já volta, porque a gente já fez uma outra live em outro momento. Em primeiro lugar, a gente precisa olhar, porque ninguém merece estar num relacionamento ruim. Nem falo abusivo, né? Abusivo, realmente, você tem que sair desesperada voando. Agora, um relacionamento que não está bom. Se você não está feliz, ou se não tem admiração, se não tem cumplicidade, não tem o principal, né? O respeito, Uhum. não tem relacionamento. Mesmo que você não tenha filhos, mesmo que ele seja de pouco tempo ou mais longevo, não tem que estar. Ninguém merece estar numa relação dessa. Somos todos pessoas livres e a gente tem que ficar onde estamos felizes, onde nos faz bem, com uma pessoa que nos faz bem, que esteja ao nosso lado. Agora, para isso, obviamente, a gente precisa ser, todos nós, né, homens e mulheres, sermos pessoas responsáveis por nós mesmos. Então, a gente vê, e a gente sabe muito bem disso, que muitas pessoas acabam em relacionamentos abusivos e colocam os filhos no mesmo tipo de relacionamento por conta de muitas questões. E aí, muitas vezes ela não enxerga mesmo, outras vezes ela enxerga, mas ela fala, como é que eu saio disso agora com 1, 2, 3, 5, 6 filhos? Porque eu não consigo dar conta dos meus filhos, até de outros relacionamentos. E é muito comum, né, juntar, porque normalmente os filhos ficam com as mães, os filhos do antigo casamento, do relacionamento anterior, Uhum. com o novo relacionamento, e aí você olha e fala assim, e agora? Como que eu faço? Né? Eu não consigo dar conta disso Uhum. tudo. O pai desse, eu vou separar do pai, né, e vou deixar os filhos longe do pai, mas você já separou e deixou os filhos longe do outro pai. Então a questão é, como é que a gente prepara? É o preparo emocional, é o preparo psicológico, é o preparo financeiro também. Porque quando a gente vê que Sim. existe dependência física, emocional e financeira, o resultado é esse mesmo. A gente até vê que está num relacionamento abusivo, mas fala, como é que eu saio disso? Eu não consigo me sustentar sozinha, sozinha no sentido de eu e os filhos e a casa e tudo, então eu Sim. vou ficar aqui mesmo. Ou também é tão grave quanto um relacionamento, uma dependência afetiva, que você fala, ai, mas eu amo tanto, e você tá vendo que o mundo está desmoronando na sua cabeça, e você fala, ai, mas eu amo tanto, um dia ele vai mudar, né? Não Ninguém vai? muda. Então, Não. é muito difícil isso tudo. E as mudanças só vão acontecer com muita consciência, com muita inteligência, como você disse lá no começo, inteligência emocional. Então, é autoconhecimento. E as pessoas precisam ser, é uma questão urgente e necessária de sermos todos, homens, mulheres, independente do que seja, independentes. Não é aquele discurso de, ai, porque mulher para ser empoderada tem que fazer isso e aí vem uma lista. Não, independência emocional e financeira é uma questão de inteligência. Porque a Sim. gente tem que ter
Nós somos responsáveis por nós, pela nossa felicidade, pela nossa vida, estando ou não com outra pessoa. E enquanto a gente está com outra pessoa e está tudo bem, está todo mundo feliz, tudo colorido, a gente não se dá conta da necessidade de nos construirmos e sermos independentes. Mas Uhum, ali já existe necessidade. Pode não existir a uhum, necessidade financeira, mas eu não preciso trabalhar, meu marido é o provedor da casa, tem grana, tá tudo certo. Tá. Mesmo assim, vamos supor que não aconteça nada de errado lá para frente e continua desse jeito. Mas o que você está fazendo para produzir alguma coisa? Porque não é só, eu vou trabalhar para ter dinheiro para pagar as coisas. Ok, o outro pode pagar tudo para você, tá tudo certo também. Mas o que você está uhum. fazendo? Porque quando a gente não produz Produzindo. nada, a independência ela está atrelada uma coisa a outra aí. Mas quando a gente não produz nada, a gente passa a ser improdutivo. E o que resulta isso? Quando eu não produzo nada, aquilo eu passo a ser, né, aos olhos do outro, eu vou perdendo interesse, eu vou diminuindo o interesse que o outro tem por mim. Porque é como se eu Uhum, colocasse um vaso que eu nunca uso, nunca mexo nele, e coloco ali num cantinho. Mas o vaso que eu gosto, que eu mexo nas flores, e que mexo, que eu organizo, que eu troco a água, está sempre aqui em cima da mesa. Um que está lá no cantinho escondido, eu nunca lembro dele. Portanto, qual é o que eu vou admirar, vou fazer os olhos brilhar? É o que está aqui, que me traz algumas questões, né? Agora, uhum, como é que a uhum. gente se coloca no relacionamento? Eu sou aquele que faço brilhar, o outro brilha os olhos, ou eu sou aquele que a pessoa fala, nossa, só lembrei que está aí porque eu fui mexer. Porque não faz diferença nenhuma estar ali ou não, porque não me faz diferença nenhuma, de fato. Então, Uhum. ser independente não é dinheiro, não é para você falar, eu tenho, eu faço, eu aconteço, eu pago as minhas contas. E eu ainda falei sobre isso essa semana com uma pessoa. Eu faço, eu aconteço, tenho meu carro, meu apartamento, não preciso de você, né? Ok, você pode ter tudo isso, mas se você está com outra pessoa, é por algum motivo. Senão você de fato Uhum. estaria sozinha. Então é admiração, é respeito, é companheirismo, é cumplicidade, é intimidade. E a gente já falou em outro Uma momento aí, série. intimidade não é tirar roupas, não é ficar nu, intimidade vai muito além de intimidade e respeito, eu acho que, e respeito e diálogo, eu acho que amarra tudo isso que a gente falou aqui. É intimidade, Certo. respeito, tudo isso por Em uma nós, série. pelo outro, que eu estou convivendo lá, o meu E parceiro, e pelas pessoas que estão junto. Os filhos, os meus filhos, os filhos dele, a família, dele. porque casa, vai morar junto, enfim, a gente casa com o parceiro, a parceira e a E o que família. ele traz. Uhum. Exatamente. É o combo Exatamente. completo. Isso aí. Mas, gente, tudo que é bom acaba rápido. E parece que o relógio, quando a gente começa as nossas lives, eu acho que o relógio, ele dá uma acelerada, porque quando a gente vê, nós somos programados para fazer uma live de 1 hora, nós já passamos 15 minutos do nosso horário. Então, acho que o relógio ele trabalha contra a gente, ele acelera, porque não é possível que passe tão rápido esse tempo, né? E eu adoro essas oportunidades aí de conhecer as respostas das perguntas que a gente não faz, sabe? Que a gente não costuma fazer. Isso é muito legal. Nós vamos nos despedir e eu trouxe hoje um poema de um livro meu chamado Lego, do livro Female e Delírio, que vai ser lançado em março do ano que vem, que eu vou ler para vocês. Lego. Somos peças do grande Lego do universo. Às vezes, a magia acontece. Outras, nos embrutece. Não force para encaixar ninguém na sua vida. Sabe por quê? Porque você é sua prioridade. E esse mote de você é sua prioridade faz parte de todo o livro Female e Delírio, que é focado na mulher. Você é sua prioridade. Põe isso na sua cabeça. Eu vou colocar, aproveito para dizer a vocês aqui, que eu vou colocar de tudo isso que nós falamos hoje, tem um poema meu muito interessante,
que eu vou postar ele amanhã. Fique antenado que amanhã ele vai estar aqui no Instagram. Eu quero agradecer a Glenda Brum, que esteve aqui conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. Vendas 40 entrou. O que é aqui? Tiana, alguma coisa assim. Consegue ler ali? Eu não consigo. Peraí. Meu Deus. Glenda diz, Bruna Ricken, Bruna, Carta de Crédito Leandro, Glenda Brum. A Glenda diz, a segurança da criança deveria vir sempre em primeiro lugar. Pois é, Glenda, concordo plenamente. Mas nem sempre é assim, né? Vastiana e Vedas 40. Boa noite para vocês por entrarem. A Glenda faz parte do grupo que vai apresentar junto com você e comigo a literatura em Viena em novembro desse ano. A Glenda é uma das pessoas que a gente convidou para irmos para Viena ou para apresentar, mesmo que virtualmente, a literatura brasileira. Ela é de Chapecó, é uma escritora fantástica. Ela fez uma live comigo falando sobre poetizando com mulheres. E foi tão interessante que nessa live entrou todos os amigos dela, turcos, que são escritores, atores de novela, que são da literatura turca. A nossa live encheu de gente da Turquia ligada às artes. Foi muito interessante. Glenda, um beijo para vocês. Saiba que eu me alegro muito de estares aqui conosco. Nós vamos para meu passaporte, já está aqui separado. Eu vou virtual, mas ele vai ficar na mesa assim, ó. Para quem não sabe, eu sou curadora do Festival Cultural do Brasil em Viena, na Áustria. Nós vamos apresentar os escritores brasileiros na Áustria. Eu fiz um pacote e selecionei escritores das diversidades, escritores trans, escritores negras, escritores que defendem o meio ambiente, escritores que defendem os direitos humanos, poetas, romancistas, escritores que falam de assuntos educativos, escritores que falam sobre sexo, que é a nossa amiga aqui, né, que é raríssimo hoje, que é um assunto bem raro de você encontrar em livrarias com propriedade, sabe? A Gislene vai falar sobre isso e a gente vai apresentar esse timaço de gente dentro do Weltmuseum, que é o museu em Viena, que é o museu que apresenta as coisas do mundo, né? E a gente vai estar, então, apresentando esse timaço aí em novembro, em mesas literárias. Nós vamos ter mesa da ecopoesia, mesa das diversidades, que é os trans, mulheres negras e tudo mais, e a mesa de literatura educativa, onde a Gislene entra para que a gente mostre o nosso poder de um Brasil diferente e carente de direitos humanos. Tá? E quer nos acompanhar, você que está aí nos assistindo, quer acompanhar nosso trabalho? Então venha, nos siga nas redes sociais. Eu estou no Face, letrinha H, ponto Ricken, ponto autora. Estou no Insta, que você está nos seguindo agora, que é h.ricken. E no YouTube, Ironizando com H no começo, Y no meio. Gislene vai passar também todas as suas redes sociais para as pessoas possam te acompanhar. E mais uma vez, obrigado por esse desafio de falar de um assunto tão conflitante para muitas pessoas e ajudá-las a encontrar soluções para suas vidas. Eu que agradeço pela oportunidade de sempre trazer esses assuntos sensíveis, mas extremamente importantes. As minhas redes sociais são o Insta, tem 2,
Um é Gislene Teixeira, @Gislene Teixeira. O outro é Gislene Sexóloga. Meu canal no YouTube é Diva e Sexy. O E é aquele sinalzinho assim, igual da CIA. Diva e Sexy. Meu Facebook é Gislene Teixeira. Também vocês podem me acompanhar às quartas-feiras no programa Desperte com Elas, na Rádio New Life. Pelo Facebook vocês conseguem assistir. E também às quartas-feiras, na rádio, das 14 às 16, e ao vivo. E nas quartas-feiras, às 18 horas, das 18 às 19, ao vivo, o programa Alma de Mulher, na TV Granja Viana. Então, vocês me acham aí em tudo quanto é canto. Estou ficando famosa já. Mas essa é a nossa ideia. Por favor, complete. Não, eu só agradeço. Assim. Se alguém precisar de alguma questão adicional aí, que quer tirar alguma dúvida que a gente não contemplou aqui na live, estejam à vontade, pode perguntar para mim, pode perguntar para a Rick, que a gente, se pudermos, se tivermos competência... Ajudar. Com certeza, estamos aqui para isso. Até uma outra live aí, teve uma pessoa que entrou em contato, conversamos aí por 2 horas para conseguir ajudar, ou pelo menos dar uma luz no caminho, na vida dela, e foi muito reconfortante saber que você consegue ajudar pessoas. Eu que agradeço a tua presença hoje novamente, lembrando que na próxima quarta-feira nós vamos estar aqui novamente e provavelmente vamos falar, na próxima quinta-feira, né? E vamos falar sobre o amor na terceira idade. Falamos no sexo na terceira idade, agora vamos falar do amor na terceira idade. É coisa linda. Nós também amamos, gente. Além, claro, de fazer sexo. Lógico que sim. As pessoas... a gente está viva, né? Meu Deus. Obrigada, Gislene. Obrigada a você por estar aqui conosco, nos prestigiando. Aquele abraço, beijo e muito obrigada. Tá? Obrigada, beijo. Obrigada. Até... Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.